pessoas que têm uma rotina intensa de trabalho e que, por conta disso, desenvolvem uma carga estressante e mantêm consigo mesmas, elas podem, através da técnica, de que forma combater o estresse? Apenas praticando, né? É a prática, não A tem gente jeito. pratica 2 vezes ao dia, por só 20 minutos cada vez. Pela manhã, 20 minutos, antes assim que a pessoa acorda, né? Pratica meditação transcendental, depois vai para a sua atividade normal, trabalhar, estudar, seja qual for a atividade, né? E quando voltar do trabalho ou dos estudos ou da atividade, a gente pratica mais uma vez, e aí tem mais algumas horas para desfrutar com a família, ou algumas pessoas estudam à noite, né? Então, sempre é bom a gente meditar antes, ter mais algumas horas de atividade no fim da noite, né? Então, é assim, e só isso é suficiente para a pessoa sentir os benefícios. E como eu estava dizendo, a gente fala de 4 áreas na palestra, né? A primeira área é o potencial mental, a segunda é sobre a saúde, depois a terceira área que a gente fala é sobre os relacionamentos, comportamento social que melhora naturalmente. Se a pessoa está funcionando melhor mentalmente, fisicamente, é uma coisa natural que ela tenha um melhor relacionamento na família, com os amigos, né, no trabalho, é uma coisa natural. E a quarta área é uma área que é a área do meio ambiente, que é uma área que a gente, na maioria das vezes, a gente não vem aprender a meditar porque a gente quer melhorar o meio ambiente, né? A gente vem aprender a meditar porque a gente quer melhorar a gente mesmo. E é uma coisa certa, porque a gente só pode melhorar aos outros ou ao meio ambiente se a gente melhorar a gente mesmo. A gente tem que começar por nós, né? E, na verdade, é a nossa responsabilidade melhorar a gente mesmo e melhorar também o meio ambiente. Mas o início é melhorando a gente mesmo. E essa é uma quarta área que a gente fala, que é a área do meio ambiente. Se a gente tiver apenas 1% de pessoas praticando a meditação transcendental, isso é suficiente para mudar as qualidades de uma sociedade, de negativa para positiva. Então, por exemplo, foi verificado nos anos 70, quando nos Estados Unidos existiam 24 cidades com 1% de pessoas praticando a meditação transcendental, porque na época houve um boom do ensino da meditação transcendental nos Estados Unidos, né? E o que foi verificado é que nessas cidades diminuía a criminalidade, diminuía acidentes de trânsito, diminuía o número de pessoas ingressando em hospitais. Então foi feita uma pesquisa sociológica que pegou esses dados, que são dados que existe estatísticas, né? E foi visto que a criminalidade baixava. Foi verificado de ano para ano o que acontecia, né? Então, com isso foi comprovado uma coisa que Maharishi, o fundador, já tinha dito, porque Maharishi ele foi um físico, né? Sim. Então, Maharishi sabia que isso é uma lei da natureza, que se a gente diminui a temperatura em qualquer ambiente, é a lei da termodinâmica, né? Então, se a gente diminui o aquecimento, aumenta a coerência. E quando a gente diminui a atividade mental, na verdade, a gente está diminuindo a atividade e a incoerência, né? Então, a gente diminui a atividade mental, as ondas cerebrais entram em coerência. O ambiente para a meditação, ele influencia, as pessoas devem buscar que tipo de ambientes para meditar? Ou num ambiente de trabalho, de estudos, isso pode ser feito? Podemos meditar em qualquer lugar. Não precisamos de um ambiente especial, porque a meditação acontece por dentro. Não precisamos de música ou um ambiente muito silencioso. Só precisamos de uma cadeira. Sentamos, não precisamos sentar em uma postura específica, especial. Sentamos confortavelmente e fechamos os olhos, e quando a pessoa sabe como fazer a meditação, então é fácil, muito fácil. Mesmo pessoas em alguns países, quando eles estão com pressa de manhã, talvez é muito tarde, eles sentam no trem ou no ônibus, quando tem tempo, talvez leva mais ou menos 1 hora até o trabalho, eles conseguem para meditar, mesmo com outras pessoas ao redor. Então, meditação só precisa saber
como fazer a técnica e depois é muito fácil. Leva mais ou menos quanto tempo em média para a pessoa meditar? 20 minutos cada vez, de manhã e da tarde. O que não é necessário fazer mais. Pessoas pensam que talvez uma pessoa medita por 5, 10 horas, mas este não é prático. Este é uma técnica para pessoas que estão em atividade. Então, 20 minutos de manhã, o descanso é tão profundo, é suficiente. Não precisa meditar mais. Depois você sente mais energia, quer sair agora para a atividade. É uma coisa espontânea. E da tarde, quando chegamos em casa, naturalmente, depois de um dia de trabalho, sentimos cansaço e fadiga. Então, sentamos novamente, eliminamos esta fadiga e cansaço e desfrutamos as 3, 4, 5 horas mais de atividade e dormimos melhor. Pessoas, quando meditam, sempre têm um sono mais profundo, porque eles não têm esta acumulação de estresse como antes. Consequentemente, o corpo fica melhor para uma nova atividade no dia seguinte, Sim. né? Para você que está ligando a TV agora, nós estamos falando sobre a técnica de meditação transcendental e eu estou conversando agora com o senhor Richard e Janine Robertson, que estão falando um pouco sobre essa técnica. Nós estamos encerrando o programa e eu gostaria que vocês deixassem aí um convite para as pessoas que estão em casa sobre a palestra que vocês vão ministrar no próximo dia 15 de setembro, a partir das 7h30 da noite, no Espaço Cultural Thiago de Mello, na livraria Saraiva, na Saraiva Mega Store do Manauara Shopping. Façam um convite, fiquem à vontade. E como é que funciona a questão de preço? Vai ser só um dia de palestra? Como é que vai ser? Isso. Então, Mariana, só mais um pontinho antes de falar sobre fica à a vontade. palestra. É que uma coisa importante também das pessoas saberem é que mais de 600 pesquisas científicas foram feitas sobre o programa da meditação transcendental, né? Então, é uma coisa que deixa as pessoas mais confortáveis, que por mais de 30 anos pesquisas científicas têm sido feitas e que têm verificado que o programa funciona da mesma maneira para qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo, né? A meditação transcendental é sempre ensinada da mesma forma aqui na Europa, na África, na Ásia, sempre da mesma maneira, né? Maharishi treinou todos os professores da meditação transcendental, eles são credenciados pela Sociedade Internacional de Meditação, que é uma sociedade internacional, né? E as pesquisas demonstram que o resultado é garantido, tá? Agora eu gostaria de fazer, como você falou, o convite para que todos venham assistir a palestra. É uma palestra gratuita, informativa, onde nós vamos falar dos benefícios, a primeira parte, e a segunda parte da palestra, que é a segunda aula já, nós vamos falar sobre a técnica em si, como é a técnica, né? Uma pergunta que você fez, que a gente vai responder lá na palestra, Então tem com que mais ficar... profundidade, né? Dia 15, Dia 15 de setembro, né? 19h30. Na livraria Saraiva, lá no Manauara Shopping, às 19h30. E estão todos convidados, será um prazer tê-los conosco. É uma palestra bem agradável,